Depois de estrear no domingo das eleições com a cobertura da apuração, o resultado das urnas, o Vivo Voto continua aqui com a nossa missão de promover a cidadania e, é claro, aprofundar o debate político a nível regional, estadual e também nacional. Justamente por isso, hoje a gente tem uma presença ilustre aqui nos nossos estúdios, o ex-governador do estado de São Paulo e atual candidato a vice-presidente na chapa com o Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin. Governador, muito obrigado pela presença, pela visita. A gente sabe que campanha eleitoral, ainda mais nessa reta final, se aproximando do segundo turno, é sempre muito difícil encontrar espaço na agenda, sempre muito disputada. A gente agradece, então, esse bate-papo para a gente discutir democracia, política, Bauru, região, enfim. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Bruno, pelo convite. Cumprimentar todos que nos acompanham aqui na TV Privé, Diário do Brasil e no Vivo Voto, né? Importante programa, é para mim uma satisfação. Governador, vou chamar de governador, né? A gente geralmente chama pelo cargo mais importante que ocupou, pelo último cargo, apesar de ser candidato a vice-presidente. Justamente queria falar sobre isso, né? O presidente Lula está viajando pelo Nordeste. Ontem as imagens dele em Salvador repercutiram bastante. E o senhor aqui cumprindo a agenda no interior do estado de São Paulo. Explica pra gente essa estratégia de vocês se separarem, cada um na sua zona de conforto, né? O Lula dominou as urnas do Nordeste, o senhor tem um bom recall aqui no interior do estado de São Paulo. Como é que está essa agenda? Vocês vão ficar separados? Ele deve vir para cá? O senhor vai para o Nordeste? Como é que serão esses próximos dias? Olha, Bruno, no primeiro turno nós fizemos a agenda em conjunto. Então, percorremos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, fomos a Minas Gerais, fomos ao Rio de Janeiro, fomos ao Nordeste, fizemos desde a Bahia até o Ceará. Então, percorremos o Brasil, até o Rio Grande do Norte. Agora, no segundo turno, nós estamos fazendo duas agendas. Então, o presidente Lula esteve no Rio de Janeiro e foi subindo. Foi para a Bahia, agora faz Maceió, faz Sergipe, Aracaju, faz Maceió e vai até Recife. Eu faço o interior de São Paulo e devo ir a Minas Gerais também. Então a gente vai fazendo duas agendas, é um tempo curto, né? E para a gente poder levar a nossa mensagem ao maior número de eleitores. Aproveitando, obviamente, a sua presença, a gente vai falar do cenário nacional como um todo, mas trazendo esse recorte mais local. A gente está aqui em Bauru, o senhor esteve aqui com o Fernando Haddad também, há cerca de 20 dias antes do primeiro turno. Nós, inclusive, o entrevistamos na ocasião, na Praça Rui Barbosa, e foi discutido muito também esse cenário estadual, com Haddad e Tarcísio no segundo turno também disputando o Palácio dos Bandeirantes, e essa importância dos municípios do interior do estado de São Paulo, não só eleitoralmente falando, por conta, claro, que é o lugar onde Bolsonaro tem uma dominância, pelo menos foi mostrado nesse primeiro turno, mas também em relação à importância dessas capitais regionais, como Bauru, Campinas, Ribeirão Preto. O que o eleitor pode esperar que seja discutido? Muitas vezes no debate, a gente sabe, tanto a presidente, principalmente no governo do estado de São Paulo, se discute muito ABC Paulista, região metropolitana, a própria capital, e o eleitor do interior se sente um pouco, colocado de lado. Como é que o senhor vê esse debate do interior paulista nessas eleições, principalmente no recorte estadual? Olha, eu vejo como essencial. Bauru é o coração do estado de São Paulo, centro de uma região importantíssima. Então, aqui nós fizemos infraestrutura, as obras na Marechal Rondon, marginais, viadutos, obras de segurança. Duplicamos a comandante João Ribeiro de Barros, de Bauru até Marília, lá atrás, sem pedágio. A SP 225 duplicamos de Bauru até Santa Cruz do Rio Pardo e no outro sentido até Jaú e Brotas também. O aeroporto aqui de Bauru, obra que nós demos um impulso importante. O grande polo de saúde, são 5 hospitais aqui em Bauru, investimos muito, fizemos aqui o hospital estadual, agora teremos também o hospital de clínicas, que precisa ser colocado em pleno funcionamento, investimos muito na maternidade Santa Isabel, trouxemos a faculdade de medicina, a única faculdade de medicina pública veio para Bauru, da USP. Aliás, hoje foi publicado a USP, a melhor universidade de toda a América Latina. Uma honra para nós paulistas. Na esfera federal, o presidente Lula, ele quer que o Brasil cresça. Nós vamos fazer o Brasil crescer, para o jovem poder ter emprego, melhorar a renda dos trabalhadores,
Então, como é que nós vamos fazer o Brasil crescer? Trazendo investimento para cá. O presidente Lula é conhecido no mundo inteiro. Então, com estabilidade monetária, com segurança jurídica, com uma agenda de competitividade, nós vamos atrair muito investimento. E aí a economia vai crescer mais, ter mais emprego, e tendo mais emprego, sobe também a renda dos trabalhadores. Então, estamos otimistas, levando essa mensagem aí do crescimento econômico. O senhor citou as suas obras enquanto governador aqui na cidade, citou também os feitos do ex-presidente Lula, enquanto esteve no Palácio do Planalto, mas é inevitável também, imagino que a pergunta que o senhor mais respondeu ao longo dessa campanha, essa aliança até certo ponto inesperada, muito embora se fale do termo frente ampla, né? Enfim, mas vocês durante muito tempo foram rivais políticos, né, adversários, se enfrentaram inclusive nas eleições presidenciais. Como é que o senhor tem respondido isso para o eleitor, para essa questão dessa contradição, desse adversário político histórico seu? O senhor, à época, no PSDB ainda, agora no PSB, uma aliança que a gente sabe que foi costurada pelo Fernando Haddad com o Márcio França também. Como é que o senhor tem respondido a essa questão, essa suposta contradição para os eleitores entenderem esse seu posicionamento? Olha, Bruno, lá atrás nós estávamos todos juntos. O Brasil só tinha 2 partidos, Arena e MDB. Então, a Arena apoiava o período militar e o MDB queria a redemocratização do Brasil. Estávamos todos juntos. Montoro, Ulisses Guimarães, Brizola, Lula, todos nós do mesmo lado, do lado do povo e do lado da democracia. Na Constituinte, a mesma coisa. O Lula foi constituinte, eu fui constituinte, estávamos lá do mesmo lado, do lado da população. Depois, cada um seguiu o seu caminho. O Lula foi criar o PT, nós fomos fundar o PSDB, eu fui a 7ª assinatura na fundação do PSDB. Em 94, o PT nos apoiou no segundo turno, o Mário Covas. Em 98, o PT voltou a nos apoiar no segundo turno, quando o Covas foi reeleito. No ano 2000, nós apoiamos a Marta Suplicy, que ganhou a eleição para prefeita de São Paulo, e disputamos, especialmente na área nacional. Legitimamente, partidos que cresceram e passaram a ser protagonistas. Por que estamos juntos agora? Porque o Brasil precisa. Nós fizemos uma frente de 10 partidos políticos, são 10 partidos, a Rede, a Marina teve aqui, o PV, PCdoB, PSOL, PSB, Solidariedade, Avante, Agir, PROS e o PT. Uma frente de 10 partidos, com que objetivo? Primeiro, salvar a democracia, porque não é possível você ter um governo que espalhou o ódio, né? Pelo Brasil inteiro. Não é correto isso. Dizer, olha, os seus apoiadores, eu vou aumentar o número de ministros do Supremo. A Venezuela começou assim. Então, eu vou dominar o judiciário. O judiciário não é para ser amigo do governante. O judiciário é para proteger a sociedade dos abusos que até os governantes possam cometer. Então, defender a democracia, o Brasil voltar a crescer. Nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome. Houve um empobrecimento da população. Uma questão interessante, Bruno, por que você percebe nitidamente o empobrecimento? Porque a maioria das categorias profissionais não conseguiu reajuste, mas as que conseguiram foi só a inflação, o INPC, que é 8%. Mas a inflação de comida chegou a mais de 30%. Então a pessoa vai no supermercado e não consegue comprar o que comprava. Ela começa a ter dificuldade, houve um empobrecimento da população. Saúde, eu sou médico, não é possível você concordar com uma campanha negacionista. Dizer, olha, vacina da AIDS, vira jacaré, quer dizer, é um retrocesso, porque foi água de qualidade, vacina e antibiótico que mudou o mundo. A gente vivia 40 e poucos anos, hoje vivemos quase 80. Então, eu acho que a gente retrocedeu, andou para trás na educação, na saúde, na questão do meio ambiente, da sustentabilidade, na inflação,
no empobrecimento da população e no autoritarismo. Eu acho que a democracia é um valor, né? O programa chama Viva o Voto. É o povo que manda, é o voto. Ele decide o prefeito, o governador, o presidente, é isso que nós queremos. O senhor citou na sua resposta a questão do Poder Judiciário também, citando como uma relação conflituosa do atual presidente Jair Bolsonaro com o Judiciário, sobretudo o STF. Para ficar nesse gancho ainda da aliança com o Lula, o senhor fez duras críticas não só ao candidato do PT, na época Fernando Haddad, mas também ao próprio Lula e ao petismo nas eleições de 2018 por conta da Lava Jato, que também revelou os esquemas de corrupção na Petrobras, e apesar do Lula ter, né, as penas suspensas, né, por conta do julgamento do juiz Sérgio Moro, o senhor na época fez duras críticas. O senhor repensa esses julgamentos? O senhor avalia que hoje se colocaria de forma contrária, em 2018 até poderia ter já tido um posicionamento diferente no segundo turno? Como é que o senhor avalia a questão da Lava Jato e os casos de corrupção à época no governo do PT? Olha, Bruno, eu na campanha era candidato a presidente da República. Eram meus concorrentes, tanto o Bolsonaro quanto o PT. Eu critiquei os dois. Se eu sou candidato e quero ser aí uma outra via, eu critiquei os dois. Aliás, o que eu alertei? Eu fui deputado federal junto com o Bolsonaro. Ele não tinha o preparo para ser presidente da República. Então ia ter enorme dificuldade. E sempre teve um perfil muito corporativo e muito agressivo, né? E acho que o presidente precisa unir o Brasil. Nós precisamos de paz, precisamos ter uma agenda de competitividade, reforma tributária para recuperar a indústria, fortalecer ainda mais o agronegócio, desburocratização, acordos internacionais, logística e infraestrutura. Essa é a agenda que interessa ao Brasil. Em relação à questão de julgamento, as informações que nós tínhamos naquela época era uma. Depois, o que se verificou? O juiz não tinha competência para o julgamento, porque ele era da Lava Jato e não tinha nada a ver com a acusação que foi feita contra o presidente Lula. E ainda mais absurdo, as gravações mostravam qual toda a lógica do sistema de justiça. O promotor, baseado na lei, acusa. O advogado, baseado na lei, defende. O juiz, ouvindo as partes, decide. Se o juiz já está acertado com o promotor, não tem julgamento, não tem justiça. Então, o que disse a Suprema Corte, não sou eu, a Suprema Corte disse, olha, o juiz não tinha competência e, de outro lado, era parcial, suspeito. Então, anulou, mas o Lula foi absolvido, porque quando foi anulado, isso foi encaminhado à justiça competente, que era a Justiça de Brasília, e ele foi absolvido. O que não é possível é você ter um juiz que ele julgou um caso, tirou da campanha o Lula. O Lula estava em primeiro lugar. O que o povo está fazendo hoje é uma correção, uma justiça. O Lula foi tirado da campanha, ele foi tirado. E depois o juiz renuncia à magistratura para ser ministro do que ganhou. Pode um negócio desse? Quer dizer, eu julgo, beneficio você, porque eu tirei o seu concorrente da parada, tirei o seu concorrente da disputa, e depois eu vou ser ministro do que ganhou. Olha, não é concebível isso em nenhum lugar do mundo. Mas o que nós queremos é falar do futuro. Eu acho que o Brasil pode crescer mais, com crescimento inclusivo. Hoje, quem está sofrendo são os mais pobres. Quem está nos assistindo aqui, Bruno? Aposentados e pensionistas do INSS. 71% ganha um salário mínimo. Um salário. Agora, você imagine uma pessoa idosa, a mulher ou o marido idoso, às vezes não tem casa própria, viver com R$ 1.212 ao mês. No tempo do Fernando Henrique, o salário mínimo teve ganho real de quase 40%. No período do Lula, 70% de ganho real, sem inflação. Hoje você tem perda real, perda.
Então, a população está passando. Quem não tem casa própria, onde é que vai morar? Vai para debaixo do viaduto. Se não tiver o filho, que arrume um quartinho, enfim. Então, a população está sofrendo muito e acho que a gente pode melhorar e melhorar rápido. Aproveitando isso, o Lula sofreu algumas críticas também no primeiro turno em relação a não dar tantos detalhes em relação ao plano econômico. O senhor pretende ser essa ponte, principalmente com um Congresso mais conservador, como foi eleito agora no primeiro turno, em relação a esses acenos ao mercado financeiro, ou às vezes até mesmo o senhor citou aí em alguma resposta anterior a questão das reformas, tem também o teto de gastos, que é outra questão polêmica, né, que se discute muito sobre a manutenção ou não dessa política implantada à época pelo Michel Temer. Em 2012, o Lula teve José Alencar, que era esse aceno, teve a carta ao povo brasileiro também, que na verdade era um aceno ao mercado. O senhor pretende ser essa ponte com os setores mais conservadores, ao agro, a parte direita no sentido econômico? Olha, Bruno, o presidente Lula já foi presidente da República, 8 anos, então não é um desconhecido, já foi. O Brasil cresceu, em média, mais de 4% ao ano. No último ano, cresceu 7,5%. A população viveu melhor, a inflação era mais baixa e a dívida sobre PIB, que era 69%, caiu para 39%. Então, você reduziu a dívida sobre PIB, não teve inflação, teve muito investimento, o agro quase dobrou de produção no Brasil, a indústria cresceu, você produzia 3,5 milhões de veículos por ano, hoje, 15 anos depois, produz menos de 2,5 milhões. Então, o Brasil andou para trás. O que eu vejo? Nós vamos ter uma agenda de competitividade. Reforma tributária, 6 impostos, PIS, COFINS, CSLL, IPI, Imposto de Renda, IPI, tudo um só, é o IVA. Uma proposta que o senhor trouxe em 2018. Exatamente, bem, né? Eu defendi muito em 2018. Passou 4 anos e não foi feita. A reforma tributária pode levar, Bruno, a um crescimento em 15 anos de mais de 10% do PIB em 15 anos. Então, você pode ter um crescimento de quase 1% ao ano do PIB, porque ela simplifica, reduz custo do Brasil, facilita a vida. Desburocratização, acordos internacionais, nós estamos muito dependendo da China, nós precisamos ter mais acordos internacionais no mundo. O presidente Lula é um vendedor do Brasil, vai rodar o mundo aí para poder fazer acordos, exportar mais, gerar emprego aqui dentro. Política industrial, eu acho que abre aqui um espaço para a indústria. Nós estamos num grande polo de saúde, faculdade de medicina, mais de 5 hospitais, AME, que nós trouxemos para cá, serviços de saúde de ponta. Vamos trazer a indústria do complexo da saúde aqui para a região. Você vai ter pós-pandemia um fato novo, a globalização com o princípio da precaução. Eu não posso importar tudo, eu não posso depender da China para ter respirador, eu não posso depender da Índia para ter remédio, insumo para fabricar remédio. Então, acho que vai abrir um espaço para a indústria que a gente precisa aproveitar fortemente. Aproveitar o senhor também não só como candidato, mas também como analista político, alguém que testemunhou a história nas últimas décadas. Como eu disse na pergunta anterior, a gente viu um Congresso mais conservador, né? E, na verdade, a centro-esquerda, centro e centro-direita perdendo espaço para os polos, né? Tanto o PT aumentou a bancada, por exemplo, e o PSDB, o partido que o senhor, né, como disse agora há pouco, é um dos fundadores, quadro histórico do partido também, apesar de ter saído, diminuiu, né? Perdeu o governo do Estado de São Paulo, que é muito simbólico também, depois de 28 anos. Como é que o senhor enxerga esse movimento da polarização, mas de uma maneira mais ideológica, né? Com a diminuição dos candidatos ali que representavam o centro democrático, principalmente a centro-direita e, inclusive, o PSDB, partido que o senhor, durante muito tempo, foi militante? Eu vejo, Bruno, que algumas coisas tem que ser de todos, da esquerda, da direita. Por exemplo, responsabilidade fiscal. Ninguém deve gastar a mais do que arrecada. Então, nós conseguimos, em 2020, o governo atual conseguiu fazer um déficit de 11% do PIB. Gastou a mais do que arrecadou em 2020, quase 800 bilhões de reais. Você vai dizer, bom, mas isso aí
foi a pandemia, mas a pandemia teve no mundo inteiro. O déficit no México foi 3%. Como é que aqui é 11% do PIB? Então, o tal do teto de gastos também está extremamente furado. O presidente Lula, nos 8 anos que ele foi presidente, ele teve superávit primário todos os anos. Todos os anos. Gastou menos do que arrecadou, excluído a dívida. E a dívida, que era mais de 60% do PIB, caiu para 39%. Então, o que eu defendo? Eu acho que isso tem que ser da esquerda, da direita, todo mundo tem que ter. E nós temos que fazer uma agenda de competitividade. Por que o Brasil, de 30 a 70, eu fui prefeito na década de 70, você não tinha nascido ainda, Bruno? Não tinha, de fato. E o Brasil crescia 12% ao ano. Como é que agora, quando cresce 2%, você solta foguete? Não é possível, alguma coisa está errada. O Brasil ficou muito caro. O Brasil é um país caríssimo. Então, quem vive aqui tem pouco dinheiro, porque é tudo muito caro, e não consegue exportar, a não ser minério de ferro e soja, produto primário. Então, há um princípio em medicina que diz: suprima a causa, que o efeito cessa. Nós precisamos agir na causa do crescimento baixo. E um país ainda jovem, como é o Brasil, que ainda tem um boom demográfico, tem que gerar emprego. O jovem precisa... O que uma mamãe quer? Que uma mãe, um pai quer? Que o filho tenha uma profissão e que ele consiga trabalhar. E, com isso, manter a sua família. Esse é o sonho da família. Nós precisamos trabalhar para crescer a economia. Crescer o agro, crescer a indústria, crescer o turismo, crescer os serviços, né? Esse é o foco. Só para, então, ficar claro para o leitor, o senhor preferiu não comentar tanto em relação a essa coisa do centro democrático? Não, o senhor avalia que eu não acredito que haja problema no Congresso. Por quê? Aquilo que depender de PEC, eu já fui deputado federal 2 vezes, aquilo que depender de emenda constitucional, que é a maioria qualificada, 3/5, 2 votações, tem que votar no primeiro ano. E quem ganhar a eleição, tem uma legitimidade muito grande, porque quem ganhar vai ter mais de 60, 70 milhões de votos. Isso dá uma força muito grande. Essa é a beleza da democracia. Aqueles 6 meses que o pessoal brinca que é a lua de mel com o legislativo. Exatamente. Então, o que você tem que ser rápido. Está com as propostas no comecinho. Qual foi o problema do Bolsonaro? Ele perdeu o primeiro ano. Não fez as reformas que tinha que fazer. Se fizer bem rápido, o Congresso com certeza aprovará. E a reforma tributária já tem 2 propostas muito maduras. Estão muito maduras. Tanto a PEC 45, do deputado federal Baleia Rossi, que o Bernard Api foi o economista que apoiou, quanto a 110, muito parecidas as duas. Aproveitando, falando ainda de Congresso, o senhor falou também da sua experiência como médico, como experiência como deputado. O senhor diria que daria para ocupar algum ministério, no governo Lula, ou vai ficar ali com a função de vice, um cargo decorativo? Ficou muito famoso, pela fala do Temer, na carta do impeachment a Dilma, mas é uma figura de expectativa, O senhor, o presidente Lula, como o senhor disse também, viaja muito, gostaria de rodar o país, certamente o senhor teria essa importância também de ocupar o cargo nessas viagens. Mas daria para esperar que o senhor, caso a chapa fosse eleita, ocuparia algum ministério? Ministério da Saúde, Ministério da Economia, até mesmo a Casa Civil, para justamente participar dessa articulação com o Congresso? Tem alguma expectativa em relação a isso, governador? Olha, Bruno, a gente quando pede o voto da eleitora, do eleitor, a gente pede uma chance para servir. O que nós queremos é trabalhar, é servir ao país. O presidente Lula tem 8 anos de experiência, o Brasil cresceu, nós temos 14 anos de experiência no governo do maior estado do Brasil, São Paulo também foi bem, é um estado exemplar. Então, o que a gente tem que fazer é somar esses esforços. O que é o vice? É o copiloto. Eu já fui vice do Mário Covas 2 vezes, aprendi muito com o Mário Covas. Então, sempre um Boeing, não tem um piloto. Você tem uma dupla, tem um comandante e tem o copiloto. Você vai operar, não opera sozinho, você tem um outro que participa em dupla. Então, a minha disposição é ajudar.
com a experiência que acumulei em todas as áreas que eu puder ajudar o presidente Lula para a gente poder fazer rapidamente as medidas que o Brasil precisa em benefício da população. E a primeira delas, Bruno, é paz. O presidente Lula, se Deus quiser, ganhando a eleição, é estender a mão, magnânimo, chega de briga, de confusão, de ódio. Política é o abraço coletivo e fazer a agenda certa. Vamos cuidar daquilo que interessa para a população. Última pergunta rapidinho, sei que a agenda do senhor está apertada, para falar do cenário estadual, o cargo que o senhor ocupou, né? Palácio dos Bandeirantes. Última pesquisa divulgada pelo IPEC, somente os votos válidos. Tarcísio, 53% das intenções de voto, Haddad, 47%. Uma diferença que foi encolhida em relação ao que foi visto no primeiro turno, mas ainda, imaginando o cenário com o Rodrigo Garcia apoiando o Tarcísio, cenário difícil para o candidato petista que o senhor apoia. Qual que é o planejamento da chapa para poder trabalhar na candidatura do Haddad? Olha, eu acho que o Haddad foi bem no debate, no último debate, acho que ele foi bem, acho que ele está preparado, eu acho muito importante ter sido prefeito, ele foi prefeito da maior cidade do país, quarta maior cidade do mundo, foi ministro da Educação, ajudou o presidente Lula a fazer o Fundeb. Veja como a sequência é importante. O Fernando Henrique e o Paulo Renato criaram o Fundef, o Fundo para Financiar o Ensino Fundamental. O Lula e o Haddad criaram o Fundeb, aí pegou também educação básica, desde o ensino infantil, fundamental e médio, até o técnico. Então, acho que ele está preparado, vai fazer uma boa campanha, uma eleição meio empatada, meio embolada, estamos confiantes. Alckmin, muito obrigado pela entrevista, pelo nosso bate-papo, a gente agradece, como eu disse no início, sabemos que a agenda é corrida, mas agradecemos aí a disponibilidade e seja muito bem-vindo aqui, participar outras vezes, obrigado, seja na própria campanha ou caso eleito, caso não seja eleito, estamos sempre à disposição para bater um papo sobre política, sobre democracia, enfim, as coisas que importam para a nossa cidade, para o Estado e também para o país. Muito obrigado, viu, Bruno? Agradeço o convite e cumprimento aqui a TV Privé e deixo um abraço muito fraterno, muito afetivo a todos os telespectadores de Bauru, de toda a região. Muito obrigado. Isso aí, viva o voto, eleições 2022. A gente vota a qualquer hora.